Amém, graças a Deus. Quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus ainda aí, dá um brado de glória. Também nessa mesma oportunidade, quero cumprimentar nossos irmãos em casa com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da gente adentrar na nossa aula, quero só vos lembrar, que já fazem parte, mas só um lembrete, né? O lembrar, o repetir, ele tem a sua eficácia. Então, próximo culto agora, quinta-feira, nosso culto de intercessão, quero convidar você que tem disponibilidade a vir à casa do Senhor, interceder, clamar juntamente com todos. Na sequência também temos a nossa oração, por exemplo, na sexta-feira, às 10 horas da noite, também quero convidar você que tem disponibilidade de estar vindo à casa do Senhor, né, juntamente com todos, ter comunhão. O secreto, né, já inicia falando o quê? Pai Nosso. Então, essa oração de Pai Nosso é oração coletiva, porque o Pai não é só meu, é nosso. Então, mesmo no secreto, você ora no coletivo. Então, vem orar também no coletivo, às 10 horas na sexta-feira, amém? E no sábado, nosso EBT, no domingo também nós temos o culto também, e todos já sabem dessa liturgia, então que Deus abençoe assim, se você conseguir estar presente em todos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Hoje, confesso que foi um dia bem complicado. Se eu fosse uma pessoa muito espiritual, eu ia falar que Satanás está muito furioso. Mas isso não é Satanás não, viu, meus irmãos? Isso é a época mesmo, começou a época das chuvas, isso traz transtornos para a gente, né? É alagamento, é acidente, aumenta, e por consequência, N motivos. Então, mas eis aqui um povo, né, que veio adorar. E vocês concordam que quem precisava ouvir essa lição está aqui hoje? Amém? Então é sobre isso. Você entende que você precisava ouvir essa lição e aprender mais de Deus, e você está aqui hoje, amém. Os que não puderam vir, e pela transmissão, Deus possa conceder essa oportunidade, em nome de Jesus. Bem, já foi mencionado aqui, estamos na nossa lição de número 4, que tem como título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Então, repito, lição número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. A revista, na introdução, ela vai nos trazer algo que fala o seguinte: nesta lição, né, no dia de hoje, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Então, nós estamos estudando todo esse trimestre acerca desse grande missionário, desse grande homem, desse exemplo, né, de homem que caminhou aqui na terra, acerca de Paulo. E aí nós iremos estudar no dia de hoje sobre essa vocação. Ele foi chamado para o santo apostolado. Ou seja, nós iremos ver o chamado de Paulo ao ministério. Esse momento aqui, em específico, esse detalhe, essa etapa da vida de Paulo, é justamente quando ele é chamado, convocado, né, é ordenado ao ministério. E eu queria já dizer, logo de início, que o exemplo de Paulo não é um padrão de chamado. Não é o hábito, não é o comum de se acontecer. O que aconteceu, né, com Paulo, desde o seu encontro com Cristo, até ele ir para Damasco e orar sobre ele, isso não é o padrão de quando você é chamado, vocacionado, tem esse chamado estabelecido. Pelo contrário, isso é raro. Eu, particularmente, não conheço muitos crentes, calculando aí pela quantidade que a gente existe, mas são poucos os testemunhos. É óbvio que eu já ouvi, por exemplo, relatos em países aí, árabes, etc., de pessoas que têm um encontro com Cristo também semelhante ao de Paulo, que está andando e Jesus vem e fala com ele e semelhante. Mas isso é exceção. O que aconteceu com Paulo não acontece. É incomum com outras pessoas. Raramente você vai ouvir. Mas, relembrando aqui, faz sentido no dia de hoje, nós aprendemos já com esse personagem tão importante, tão emblemático, nas aulas anteriores, acerca de alguns aspectos da vida dele. Inclusive, né, nós aprendemos sobre quem é Saulo, Paulo, essa diferença, etc. Nós vimos, por exemplo, como é a sociedade na época do Saulo, então Paulo também. Nós vimos a sua vida, né, ainda jovem, sendo educado como fariseu ali, aos pés de Gamaliel. Nós vimos também a sua perseguição aos crentes que criam na ressurreição de Cristo. Nós vimos na última aula com a nossa irmã Rosa, por exemplo, sobre acerca da sua conversão, que foi o início, então, desse chamado ao apostolado, por exemplo. Então, nós aprendemos acerca desse propósito que o Senhor estabeleceu. O Senhor chamou e falou: não, esse é meu servo que irá sofrer para poder anunciar o meu nome, tanto a reis, quanto a gentios, quanto a todos os judeus. Esse, então, foi o chamado propósito de Paulo ali naquele momento. Nós aprendemos na aula passada. Então, perceba, o propósito, ou seja, a missão, a responsabilidade que Paulo outrora recebeu, ela é igual a nós.
foi o que nosso diácono Miqueias Porventura mencionou aqui. O ID é para todos. Quando você se converte, nós aprendemos na aula passada, isso é para todo mundo. Se você aceitou Jesus, automaticamente você vai assumir essa missão, essa responsabilidade. É um pré-requisito. Se você aceitou Jesus e não cumpre com esse pré-requisito, então você ainda talvez não aceitou Jesus. Que é consequência, é igual 1 mais 1 é 2. Porém, a vocação, eu já mencionei anteriormente, ela não é igual a todos. Vocação, ela é mais singular, ela é mais particular, ela depende de algumas situações e nós iremos entender no decorrer dessa lição. Mas a pergunta que fica é, o que é vocação então, Gabriel? Eu procuro ser um pouco mais profundo nas coisas, né? E eu poderia ser muito aqui, vocação é ser pastor, é ser isso. Não, vocação eu defino que é quem você é. Então vou repetir, vocação é quem você é. Então, por exemplo, Gabriel, qual é a minha vocação? É ser Gabriel. Iacos, qual é a sua vocação? É ser Iacos. E ao longo da lição nós iremos entender isso com mais profundidade, amém? Então, vocação é quem você é. Repita comigo, vocação é quem você é. Mas, né, na lição de hoje, ela tem como proposta falar da vocação do apostolado de Paulo. Ou seja, é algo voltado mais ministerialmente falando, é algo do ministério. Porque apostolado, naquela altura, era o que remete muito ao ministério. Ele exercia ali dentro do apostolado a questão evangelística, a questão de pastorear, e N situações, a questão do mestre, isso tudo estava abrangido ali na questão de ser um apóstolo. Então é algo mais específico, é algo mais limitado, é algo mais abrangente. E por isso que eu tenho mencionado que vocação é quem você é. Porque pensar nessa perspectiva somente ministerial, isso se fica um pouco limitado. Mas ao longo da lição, nós iremos entender acerca disso melhor. Então, na aula passada, falamos sobre essa conversão. A vocação é algo que todos nós temos experiência no assunto. Na aula de hoje, falar de vocação ministerial, e isso nem todos têm. Então, conversão, novamente repito, nós iremos ter o mesmo propósito, a mesma responsabilidade, a mesma missão, que é cumprir com o ID. É o que está escrito em Mateus 28, é o que está escrito lá em Marcos, no final também, acerca do ID. Isso é, todos nós temos essa responsabilidade. Mas quando se trata de vocação ministerial, que é o tema principalmente do dia de hoje, na pessoa de Paulo, é algo mais particular. E talvez nem todos nós tenhamos tudo isso em comum. Mas, para entendermos melhor essa fase do apóstolo Paulo, que é o seu chamado, é a sua vocação ao apostolado, eu gostaria de tomar como base a carta de Gálatas, em específico o capítulo número 1. Inclusive, foi lido aqui na nossa leitura no dia de hoje. É digno de nota, antes da gente entrar nessa questão, teólogos concordam que Gálatas é a primeira carta de Paulo. Talvez os irmãos porventura saibam, mas a Bíblia ela não está em ordem cronológica, né? Ela tende a mais estar em questão de maior para menor. E repito, maior para menor, não é de mais importante e menos importante. Porque talvez você possa, se é de maior para menor é porque é mais importante. Não, é questão de porção, de quantidade, de conteúdo. Então você vai ver que os profetas iniciam de profetas maiores para profetas menores, porque eles têm mais conteúdos. Assim também como as cartas. Inicia pela carta de Paulo, por exemplo, aos Romanos, que é a carta maior em questão de conteúdo, de coisas que ali elencam. E assim vai, né, diminuindo na proporção não exata, mas enfim, é algo que segue uma sequência. Mas a Bíblia, então, ela não está em forma cronológica. E Gálatas é a primeira carta de Paulo. Então, nada mais justo do que usar um texto, e a lição foi muito enfática em proporcionar esse texto, porque foi a primeira carta dele, e vai fazer muito jus com o assunto de hoje. É uma defesa que ele usa na carta de Gálatas acerca do seu apostolado. Então, foi a primeira carta que ele escreveu. Antes de nós vermos esse relato de Paulo, eu gostaria de trazer um pequeno panorama acerca dessa questão da carta de Gálatas. Então, Gálatas, ela não era uma igreja. Gálatas era uma região. Amém? Ela era composta de 4 cidades. De Antioquia, da Pisídia, Icônia, Listra e Derbe, por exemplo. Então, não era uma igreja exatamente, um ponto. Eram 4 cidades, 4 regiões, e nela regia a região da Galácia. Então, quando Paulo escreveu essa carta, era porventura para essas 4 igrejas. Amém, meus irmãos? O motivo de Paulo escrever essa carta era porque estava tendo uma deturpação do verdadeiro evangelho de Cristo. Então, membros, né, antigos fariseus, judeus ali, praticantes da lei, eles começaram a se converter ao cristianismo.
E aí eles começaram a querer implementar tradições antigas. Queriam falar que, por exemplo, não bastava ser salvo pela fé ou pela graça. Era também, tinha que ter obras, tinha que ter a circuncisão, por exemplo. Então isso estava desvalidando o sacrifício de Cristo. E aí então Paulo inicia a sua primeira carta já cortando o mal pela raiz. E aí ele vem então defender esse evangelho que porventura estava sendo deturpado. Gálatas também é a carta onde Paulo usa como defesa do evangelho verdadeiro. Por quê? Porque, como eu mencionei, estava surgindo um evangelho falso. Um evangelho que agora não era somente pela graça, pela fé, mas também tinha obras. Estavam começando a implementar coisas do Antigo Testamento, da Antiga Lei. Porém, Paulo, antes de defender o evangelho, ele precisa defender a sua vocação. Paulo, antes de defender o evangelho que estava sendo deturpado, Paulo entende que existe a necessidade dele defender o seu chamado. Ele precisava dizer quem ele era. Isso era de extrema necessidade. Paulo precisava defender o seu apostolado, pois estava dizendo, era o que circulava o entendimento, dizendo que Paulo, e por ele não ser um dos 12, ele não tinha então moral. Era o entendimento que permeava. Você não caminhou com Cristo, você não andou com Cristo, você não é um dos 12, estava com ele aquele tempo todo, e você não tem essa moral. Então, ele estava desvalidando o ensino, a teologia, aquilo que porventura o Senhor um dia tinha chamado ele. Então, eu penso que se Paulo porventura aceita aquelas acusações, hoje nós teríamos um grande prejuízo. Se Paulo porventura ouve aquilo, teme aqueles judeus que estavam com aquela, falando que ele não era um dos 12, que ele realmente não teve um encontro com Cristo, que ele não foi chamado, vocacionado a ser apóstolo, hoje nós teríamos um grande prejuízo. Pensa comigo, só das cartas são 13 cartas de Paulo, onde rege muito da doutrina da Bíblia, da igreja de Cristo. Ainda tem a cogitação de talvez Hebreus ser dele. Então são cartas poderosíssimas que foi graças a este homem permanecer com ousadia, com firmeza e convicto no que ele recebeu da parte do Senhor, que hoje nós temos a revelação plena de todo o Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, existia muito essa necessidade de Paulo provar isso. Se Paulo, por exemplo, ele não corresse, não defendesse o seu apostolado, ele seria desacreditado. E automaticamente o que ele falava também seria desacreditado. Porque, pensa comigo, se você é uma pessoa que porventura alguém anuncia calúnias, difamação, malfalácias de você, o que você vai falar a partir daí, meu irmão? Ninguém vai acreditar. Então existe a necessidade de, porventura, você é verdadeiro numa coisa e pessoas estão falando ao contrário, você tem que buscar defender aquilo. E aqui nós estamos falando de coisas qualquer, estamos falando do Evangelho. Então Paulo precisava, de forma corajosa, de forma rápida mesmo, buscar defender quem ele era. Porque vocação é quem você é. E sobre isso queremos ver no dia de hoje, a partir de agora então. Gálatas capítulo 1, o verso 1, eu gostaria que porventura colocasse ali para mim no telão. Gálatas capítulo 1, o verso 1, nos diz o seguinte. Paulo ele já dá ênfase então sobre a sua vocação, sobre o seu chamado, logo no início. Ele já chega logo com os 2 pés na porta. Ele fala o seguinte: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homem, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele já chega dando logo o checkmate. Ei, eu sou Paulo, eu sou apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Isso é interessante porque isso pode parecer um tanto quanto, arrogante, desnecessário, deselegante. Isso a gente no Brasil, não sei na Venezuela, mas a gente chama de carteirada. Já chegou dando a carteirada dele. Eu, bateu no peito, sou Paulo, apóstolo enviado. E não é de homem não, é de Jesus Cristo e do Deus Pai, que ressuscitou ele dos mortos. Ele dá logo os 2 pés logo nos peitos ali, na porta, e já chega falando o que manda. Isso pode parecer arrogante, deselegante, meu Deus, para que é necessário isso? Mas não era, meu irmão. Era necessário, porque como eu já mencionei, ele estava sendo desacreditado. As pessoas falavam, não, esse cara não é um dos 12, não, quem ele está anunciando? Quem ele pensa que ele é? O assunto que Paulo iria tratar, e eu falo que era muito necessário, é porque
o mesmo assunto que fez com que Jesus fosse julgado, condenado e morto. O assunto que Paulo iria tratar acerca de quem ele era foi semelhante ao assunto que Cristo também outrora foi condenado, foi julgado e foi morto. E que assunto é esse? Que Jesus também foi morto e Paulo também estava enfrentando neste momento. É o assunto de afirmar quem você é. Cristo, Jesus, ele não foi morto, meus irmãos, pelo que ele fazia. Não era porque ele curava, não era porque ele ressuscitava e expulsava demônios. É porque ele dizia ser o Filho de Deus. Todas as vezes que Cristo falava assim, eu sou Filho de Deus, gritavam blasfêmia, e foi o que condenou ele. Ele poderia muito bem, facilmente continuar curando, exorcizando, multiplicando e vivendo a vida dele. Mas quando ele falou que ele era Filho de Deus, ele falou quem ele era, ele falou a vocação dele, ele falou o chamado dele, aí agora as coisas mudaram. Inclusive lá em Mateus 26, o verso 63, vai nos dizer o seguinte, Mateus 26, 63. Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. Verso 64. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ao verso 65. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então Cristo foi condenado, foi julgado, foi morto, não é pelo que ele fazia, é porque ele dizia ser. Ele falava, ei, minha vocação, o meu chamado, quem eu sou Filho de Deus. E isso para os judeus, meu Deus, é uma blasfêmia. É digno de morte, é réu de morte. Então Paulo, com a mesma ousadia também, porque Paulo dizia, ei, eu sou apóstolo. As pessoas queriam condená-lo, queriam menosprezá-lo. E se calhar, isso ia chegar, se calhar não, chegou, semelhante. Ele foi julgado, condenado, ele percorreu a mesma coisa. E por quê? Porque ele iniciou dizendo quem ele era, apóstolo do Deus vivo, de Jesus Cristo. Então Paulo, com a mesma ousadia, também escreveu em Gálatas, defendendo a sua vocação, assim como Cristo foi até o fim defendendo quem ele era. Ele é Filho de Deus, encarnado. Mas a pergunta agora é, o que é um apóstolo, então? E aí, quem é do Brasil e assistia Globo Repórter, né? O que é um apóstolo? Onde vivem? O que comem hoje no Globo Repórter? É o que lá no Brasil tem um canal que falava. Mas o que é então um apóstolo? Para Paulo fazer questão de defender. O que um apóstolo faz? O que determina ele? E apóstolo, quando você vai ver no original, o significado de apóstolo, de forma bem simples, é mensageiro. Apóstolo significa mensageiro. Mas, no caso de apóstolo de Cristo, isso ganha mais relevância, porque é mais importante isso. Pois a mensagem que essa pessoa carrega, ela agora não é uma mensagem qualquer, um mensageiro qualquer, ela carrega palavras de vida eterna. Então, a relevância é lá em cima. A importância é extraordinária. Um apóstolo de Cristo, que o significado de apóstolo, não foi Cristo que inventou, por exemplo, o apóstolo. Já existia essa característica, né, essa profissão, não sei definir direito, já existia. Porém, Cristo agora deu upgrade. Você é um apóstolo de Cristo. E isso agora, a relevância, a importância é extraordinária. Porque, como eu mencionei, não são palavras vãs, não são palavras vazias, não são palavras perecíveis. São palavras de vida eterna. Então, ser apóstolo, que era o que Paulo estava defendendo, não é uma recompensa, é uma responsabilidade. Existe diferença. Talvez você olhe para o ministério, você fala, fui recompensado por todo o meu esforço, por tudo que eu fiz. Não, meu irmão. Isso é uma responsabilidade, é maior. Não é uma recompensa, isso é uma responsabilidade maior. Não bastante, o apóstolo de Cristo, ele não era um simples porta-voz do presidente. Porque até nos dias de hoje, existem pessoas que exercem o apostolado, digamos. Uma pessoa que é um mensageiro, um enviado, hoje nós sabemos, por exemplo, Donald Trump, ele tem o seu apóstolo, que é a pessoa que vai lá na frente e levar uma mensagem, porventura, dele diante dos repórteres, por exemplo. O cara vai levar uma mensagem dele. É o porta-voz dele ali. Eu, na minha infância, já fui um apóstolo da minha mãe. Quando chegava o mascate para cobrar, minha mãe, corre lá fora e fala que a mãe não está, não. Gente, ela não era convertida na época.
Inclusive, não façam isso com os vossos filhos. Quem está assistindo aí também, isso é errado. Mas eu já fui um apóstolo. Vai lá, dá o recado a fulana. Eu era um mensageiro, amém? Eu era um enviado. Minha mãe enviava. Ela me mandava dar um recado. Então é isso que acontecia. Mas, diferente, o apóstolo de Cristo, novamente repito, ele carregava algo mais extraordinário, algo mais sublime. Então, o apostolado de Cristo é algo verdadeiramente digno, né, de ser um tema de uma lição no dia de hoje, da gente parar, meditar e buscar entender acerca disso. Então, apóstolo de Cristo, eu defino, busco ser um pouco mais profundo, que apóstolo de Cristo, ele não é simplesmente um mensageiro, mas ele é uma testemunha. Repita comigo, apóstolo é uma testemunha. Lá em Atos, capítulo 1, verso 8, vai dizer o seguinte: isso, Cristo liberando palavras para os 12, antes dele ascender os céus, naquele período que ele ressuscitou e ficou com eles. Antes de ascender os céus, ele trouxe algumas palavras para aqueles homens que possivelmente iriam se tornar os apóstolos. Então, Atos, capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, aqueles homens, eles iriam receber o poder do Espírito Santo, iriam ser testemunhas. Então, apóstolo não é somente um mensageiro, não é somente um enviado, ele é uma testemunha. E isso ganha mais relevância, porque testemunhas, para você ser uma boa testemunha, uma verdadeira testemunha, você tem uma obrigação de falar o que você ouviu e o que você viu. Eu nunca estive diante de um tribunal, mas lá tem, por exemplo, o juramento que você faz diante da palavra de Deus, falar a verdade, unicamente a verdade, etc. E você tem que contar o que você viu e o que você ouviu. Aquilo vai ajudar nos trâmites do caso que está ocorrendo ali. Você foi chamado. Porque uma verdadeira testemunha, ela fala do que viu e do que ouviu. Caso contrário, essa pessoa não faça isso, ela é uma falsa testemunha. Ela está falando de uma coisa que ela não viu, que ela não ouviu, então ela está mentindo. É uma falsa testemunha. Porque a verdadeira testemunha, ela fala do que ouviu e do que viu. Amém, meus irmãos? Inclusive, lá em Atos, capítulo 1, verso 21, 22, também vai reforçar acerca disso. Antes, do Espírito Santo descer e capacitar todos eles e tornarem eles não somente apóstolos, mensageiros, mas tornarem eles testemunha, o que aumenta mais a responsabilidade, Pedro sente a necessidade de colocar ou suprir aquele que faltava. Sabemos que Judas, porventura, se suicidou, morreu, e ficou faltando um dos 12 apóstolos. E aí Pedro fala, não, olha, tem uma profecia que fala que esse lugar não pode ficar vazio, vamos pôr alguém neste lugar. E aí, ele então decide pôr através do sorteio, e aí então sorteia Matias. E aí ele fala o seguinte: portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo, em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Então perceba, portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que Jesus viveu entre nós. Por quê? Porque essa pessoa ela tinha que ser uma pessoa que viu e ouviu tudo que Jesus fez. É desde o início. Aí no verso seguinte, verso 22, vai falar o seguinte: aí vai falar o período que essa pessoa tinha que cumprir esse pré-requisito. Ele fala, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então, o pré-requisito para suprir a falta de Judas era ser uma pessoa que ouviu e que viu tudo, ou seja, uma testemunha. E isso automaticamente é algo que compõe também quem se torna um apóstolo. E aí Paulo, então, ele vai em busca dessa situação. Mas o que significa, e aí isso só vai aprofundando, meus irmãos. Quando você vai buscando significado, isso só vai ficando mais fundo. Porque o que significa ser uma testemunha na Bíblia? Essa palavra, quando você vai lá no original, seja em Atos, capítulo 1, verso 22, ou Atos 1, 8, essa palavra testemunha significa mártir. Então, testemunha, quando você vai lá para o grego, ela traduzida ela significa mártir. Ou seja, uma testemunha é uma pessoa que acredita tanto na mensagem, que acredita tanto no que viu, que acredita tanto no que ouviu, que ela acha ou ela não se importa de morrer por aquilo. Ela acredita, ela fala assim, não, o que eu ouvi, e o que eu ouvi é muito forte. Eu sou capaz de morrer por isso.
E assim, eu dei exemplo lá de que hoje existem pessoas que talvez exerça essa questão do mensageiro. Cara, uma pessoa que representa o Donald Trump, ou qualquer presidente, tem coragem de morrer pela mensagem daquele camarada. Você que é enviado a dar uma mensagem, seja lá para um rei, para uma autoridade, você não tem coragem de morrer por aquilo. Agora, testemunhas de Cristo têm coragem de morrer pelo que ouviu, pelo que ouviu. E aí você vai ver que Paulo fez isso. Paulo foi até o fim. Ele morreu pelo que ele ouviu e pelo que ouviu. Então, de duas uma, ou Paulo é lunático de morrer por isso, ou ele verdadeiramente viu a Cristo. Mas no decorrer da lição nós iremos ver que Paulo não é lunático. Ele realmente viu a Cristo. Ele realmente recebeu esse chamado da parte de Deus. Então, os apóstolos, entendam, eles não morreram exatamente porque eles eram apóstolos, mas eles morreram porque eles eram testemunhas. Apóstolo talvez não morre, mas testemunha morre porque viu e porque ouviu. Aquilo é tão real, aquilo é tão impactante, aquilo é tão transformador, que é o que acontece na minha e na tua vida. Quando você recebe uma revelação extraordinária da parte de Deus, você fica extasiado, você fica convicto, o Espírito Santo diz isso aqui de uma forma tão extrema, tão profunda na nossa vida, que você é convidado a ir até o fim. Isso é ser uma testemunha, isso é ser verdadeiramente um apóstolo de Cristo. Mas você sabe qual é o grande problema dos dias de hoje, meus irmãos? É que nós somos crentes, mas nós não somos testemunhas. Você, eu creio em Jesus, mas você não é uma testemunha. Será que você tem coragem de morrer por isso? Se tornar um mártir? O problema é que talvez nós somos levitas, cantamos, adoramos, tocamos, mas nós não somos testemunhas. O problema é que nós somos pastores, evangelistas, seja qual for o cargo ministerial, mas nós não somos testemunhas. A gente talvez não tenha coragem de morrer por isso, pelo que viu e pelo que ouviu de Deus. A gente somos evangélicos, é a nossa definição. Eu sou evangélico, eu acredito no evangelho, mas talvez está nos faltando nos tornar verdadeiras testemunhas de Deus. E significado ser um mártir, é morrer por isso. Se tiver que morrer, e aí, temos coragem? Na hora que apertar mesmo o santo lá, temos coragem mesmo de falar assim, não, eu acredito nisso com toda a veemência. Como os apóstolos acreditaram. A igreja primitiva era isso. O cara morreu pelo que ouviu, pelo que viu. Então, testemunha fala do que viu e do que ouviu de Jesus. E aí, eu entendo, pastor Wagner, que nós estamos sendo hoje, e anos atrás também, nós estamos sendo crentes papagaios. Foi a definição que eu tentei dar para isso aqui. Que é um tipo de pessoa que só repete o que os pastores falam aqui em cima. Você vem, me ouve aqui, ouve os pastores aqui e sai repetindo isso. E assim, entenda, não é errado. Eu, particularmente, ouço muita coisa de pastores e se me edificou, eu acho que aquilo vai somar no ensino, amém. Não é errado você repetir alguma coisa. Só que você não pode se contentar com isso. Isso não é o ápice. Porque o convite é eu falar do que vi, do que ouvi diretamente de Deus. Porque nós amamos ouvir homens que ouvem a Deus, você entende? A gente gosta de, nossa, é maravilhoso. Eu, particularmente, eu gosto, não vou mentir. Quando eu chego, um cara expõe uma Bíblia e prega coisa que, cara, eu nunca imaginei isso. Já li esse texto diversas vezes, nunca entendi dessa forma. É maravilhoso. Mas o convite não é você se maravilhar com essas pessoas. O convite é você ir para o secreto, você se debruçar na palavra de Deus e o Senhor ministrar aquilo na sua vida. É você ser cheio daquilo. Então, o problema não é você falar do que o pastor falou, como eu já mencionei. O problema é quando você vai ler a Bíblia e você lê a Bíblia através do que o pastor te ensinou, sendo que é o contrário. É você ouvir o pastor através do que você já leu na Bíblia. Você entende? Faz sentido para vocês? Quando o pastor está falando, ou eu estou ministrando aqui, porventura, ele fala, cara, isso faz muito sentido, porque eu li isso na Bíblia. Agora, às vezes, a gente ouve o pessoal pregando aqui, e aí a gente vai para a Bíblia tentar achar aquilo que ele falou. Nós temos que ser, por exemplo, mais bereanos, também. Bereanos, é dito, inclusive com Paulo. Eles examinavam. Ei, Paulo, vem aqui dia de sábado aqui pregar para nós de novo. O negócio que você está falando é interessante, mas eu quero examinar isso com mais profundidade. Então é sobre isso, meus irmãos. É nós nos deleitarmos, é cumprir com o que nós estamos recitando todo o culto. Uma vida com Deus e para Deus. E aí isso é mais particular, é mais íntimo.
Então, nós tivemos um tema aí, né? Interessante. Eu não sei se foi ano passado, 2 Timóteo, capítulo 3, 16, 17, não sei se foi ano passado, foi o ano da palavra, e fala o seguinte, 2 Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução da justiça. Então perceba, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para demais situações. E aí, muitas das vezes a gente se contenta em ser ensinado pelos homens. Novamente eu repito, não tem mal por isso. Mas é você que tem que ir em busca disso. É você que tem que ir em busca disso. É você que tem essa aptidão, esse desejo. E ouvir homens de Deus é um complemento daquilo que você já faz na sua vida particular. É só a confirmação, talvez, de uma palavra que o Senhor falou logo pela manhã no seu coração. Você fez o devocional de manhã, à noite, a palavra vem confirmando. Cara, eu li alguma coisa sobre isso, eu estudei sobre isso hoje. E é interessante que a gente se vem em busca de que os homens venham nos ensinar as coisas profundas e eternas de Deus. Mas essa não é a responsabilidade minha e sua. A responsabilidade de nos ensinar mesmo é do Espírito Santo. E aí, lá em João, nos diz que quem realmente nos ensina, João 14, 26, mas o conselheiro, essa é a promessa de Jesus fazendo para os discípulos, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, para vocês lembrarem tudo o que eu disse. Porque, meus irmãos, eu posso até tentar ensinar, e é o que eu estou tentando fazer aqui agora, mas somente o verdadeiro professor, ou melhor, se o verdadeiro professor, que é o Espírito Santo, aquele que ensina, ele não ensinar isso em seu coração, não será um ensino útil. Vai ser só palavras que vai entrar aqui no seu ouvido e vai sair do outro lado. Você pode até dar glória a Deus, aleluia, e anotar no seu caderno, mas se o Espírito Santo, que é o que ensina, não fazer isso, é palavras inúteis. Porque, entenda, o ensino meu e de qualquer pessoa que sobe aqui em cima é um ensino intelectual. Eu vou chegar na sua mente. Mas o Espírito Santo ele vai mais profundo. É na divisão da alma do Espírito. Eu não consigo chegar lá. Homem nenhum consegue chegar, por mais eloquência, oratória, cursos e etc. É somente o Espírito Santo que consegue mais profundo. E aí requer de você essa dedicação, meu irmão. Não há hipótese, não tem outro caminho. É você mesmo. E aí os homens, pastores, culto de ensino, culto de EBT e os demais cultos, né? Teologia, cursos, isso só vai ser um upgrade ali daquilo que você já faz de forma, né, desejosa, que queima em aprender mais de Deus. Amém, meus irmãos? Então, tenha o desejo de se tornar uma testemunha de Cristo, uma testemunha que fala do que viu e do que ouviu da pessoa de Cristo. E isso é só você se debruçando na palavra de Deus e com certeza o Espírito Santo, que é Ele que ensina. Amém? Nos versos, como eu já mencionei, da introdução no Gálatas capítulo 1, verso 1, falando acerca de Paulo já se definir como apóstolo enviado. Aí nos versos, Paulo condena, então, o falso evangelho que estava sendo pregado. Ele fala lá em Gálatas 1,6: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então, Paulo defende isso, mas isso não é o objetivo da lição de hoje. Em outra oportunidade a gente trabalha mais esse texto. Mas dos versos 11 ao verso 24, Paulo então defende a sua vocação de ser apóstolo. E é isso que a lição vai nos propor hoje. Do verso 11 ao verso 24, Paulo então defende a sua vocação. Paulo inicia a sua defesa ao seu chamado, a sua vocação. É muito interessante porque ele começa essa defesa revelando a origem da sua missão. Então perceba, Paulo inicia a defesa do seu chamado, da sua vocação de ser apóstolo, defendendo ou revelando, melhor dizendo, a origem da sua missão. E ele vem falar nos versos 11 e 12 de Gálatas, de onde, de quem e como veio essa missão, essa responsabilidade que ele tinha. E aí é interessante que eu já mencionei, Paulo inicia a sua defesa de vocação, falando acerca da sua missão. Então nós entendemos, e eu quero passar para vocês, que missão
antecede vocação. Então é muito importante você entender primeiramente sua missão. Porque talvez você está no dilema de entender sua vocação. Mas a primeira responsabilidade nossa é entender a nossa missão. E é o que Paulo inicia falando aqui. É isso que eu aprendo com Paulo. Porque a ênfase dele em defender a sua vocação é começar defendendo ou revelando a sua missão. Tem diferença. Missão e vocação tem sua diferença. Missão é algo, por exemplo, como eu já disse, que nós todos somos comissionados. É o ID, é o pregar o evangelho, é o conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Isso é a nossa missão. Agora, vocação, e eu já disse lá no início, é quem você é, isso é mais particular. Então, Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12 diz o seguinte: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não é de origem o quê? Se não é de origem humana, é de onde? É origem divina. Se não vem da terra, vem da onde? Vem do céu. E Paulo, então, já começa iniciando essa defesa, revelando a origem da sua missão. Ele fala, cara, aquilo que eu carrego, a mensagem que eu estou carregando, ela tem uma origem. Ela tem um lugar. E ela não veio da terra. Ela não veio de homens. Mas ela veio do céu. Então, ela não é perecível. Ela é eterna. Aí ele continua no verso 12. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo. Então agora Paulo fala de quem? Ele fala que a missão, que a palavra, que a mensagem que ele carrega agora, ela tem origem. É divina, é do céu, é eterna. Ele fala agora quem deu para ele. A pessoa, não foi homens, não foi Gamaliel. Que é um cara tão falado, a Gamaliel estudou aos pés de Gamaliel. Quem é Gamaliel perto de Jesus Cristo, meus irmãos? Ele recebeu isso de Jesus Cristo. E aqui ele já está dando uma ênfase, né, acerca do seu apostolado. Ei, eu não caminhei com os 12 não, mas eu recebi de Jesus Cristo. Ele poderia muito falar assim, não, eu aprendi com Gamaliel muita coisa. Não, eu recebi de Jesus Cristo. E aí ele fala, agora ele já falou de onde, ele já falou de quem, e ele fala como isso veio para ele. Ele fala que por revelação. Então não foi na força do seu braço. Ele não tem que se orgulhar. Não, eu paguei o preço. Não, ele não pagou preço nenhum. Foi por revelação. Por graça. Jesus Cristo veio, não, toma meu filho, é isso. Você não precisa pagar preço, não. Você não precisa se esforçar, não. Eu te dei isso, é uma revelação. Amém, meus irmãos? Então, Paulo inicia sua defesa ao apostolado, primeiro defendendo a sua missão, a sua responsabilidade. Então, entender a sua missão te faz executar melhor a sua vocação. Então, Paulo, para poder se tornar um grande apóstolo, ele teve que entender primeiro qual foi a sua missão. E aí ele já definiu. E Paulo já sabia definir bem. Ele falou da onde, de quem e como ele recebeu isso. Ele sabia tudo, se você perguntasse. E assim, existe muitas pessoas nos dias de hoje exercendo a sua vocação, mas não cumprindo com a sua missão. Então, vou repetir. Existem muitas pessoas exercendo a sua vocação, mas não cumprindo com a sua missão. Por exemplo, tem muitos jogadores de futebol que o cara é vocacionado a ser um jogador de futebol. Você olha e desde pequeno sempre jogou bem, sempre foi um craque, diferenciado. E ele é um crente, porventura. Então, ele está exercendo a sua vocação em plenitude. Está jogando em grandes estádios, em grandes clubes. Mas não está cumprindo com a sua missão. Talvez não está pregando o evangelho lá no meio dos seus colegas. Talvez não está dando um bom exemplo. Então entenda, ele entendeu a vocação dele, está exercendo, está usufruindo, está cumprindo com a vocação. Mas ele talvez não entendeu a sua missão. E não está fazendo aquilo que é para nós todos. É o ID. Porque o fato dele ser jogador não impede ele de pregar o evangelho. Amém? Então perceba, existem muitas pessoas exercendo a sua vocação, mas não cumprindo com a sua missão. E Paulo vem defender sobre a sua vocação que a missão antecede. Você tem que descobrir. Dedique tempo entendendo qual é a sua missão. E aí a vocação é algo secundário. Interessante que os versos 13 e 14, do que nós estamos lendo em Gálatas, é o próprio Paulo, ele se coloca como exemplo desse tipo de pessoa, que entende a sua vocação, mas não entende a sua missão. Gálatas capítulo 13, verso 14, vai dizer o seguinte: vocês ouviram qual foi o meu procedimento, Paulo falando acerca dele mesmo.
Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, como procurava destruí-la. Verso 14, no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Ele fala acerca de como era a sua vocação aqui. Porque ele vai falar o seguinte: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência. Isso aqui era quem ele era. Vou repetir, vocação é quem você é. Quem Paulo era isso aqui, meus irmãos. Ele já era um apóstolo aqui. Só que ele era um apóstolo dos fariseus. Ele carregava já... O que é um apóstolo? É um mensageiro, né? É enviado. É uma testemunha que fala do que viu e do ouviu. Paulo já carregava isso aqui. Ele já saía carregando o seu apostolado. Ele já saía cumprindo e levando a mensagem. Então ele tinha entendido a vocação dele desde pequeno. Ele se dedicou a isso. Aos pés de Gamaliel, estudando a lei. Então ele carregava aquela mensagem já. Ele já tinha essa predisposição a ser um apóstolo, um mensageiro. Ele já sabia dessa vocação dele. Então Paulo sabia que ele era um cara, por exemplo, influente. Ele estudou, ele se capacitou. Ele sabia que ele era um cara ousado, porque para fazer isso aqui, tem que ter muita ousadia para sair perseguindo as pessoas. Uma pessoa temorosa, uma pessoa medrosa, não tem coragem de sair perseguindo ninguém. Então ele era muito ousado, ele era persuasivo. Ele estudou, se dedicou, aprendeu. Ele era corajoso também, além de ousado, coragem também. Isso é tudo característica de apóstolos. Quando você olha para as características dos apóstolos, todo apóstolo tem que ser ousado, tem que ser corajoso, tem que ser influente, tem que saber chegar nas situações. Então Paulo já exercia isso. Paulo já sabia da sua vocação, mas ainda ele não sabia da sua verdadeira missão. Ele cumpria até uma missão, mas uma missão totalmente equivocada. Então, assim, Paulo, antes da sua conversão, ele já era apóstolo dos fariseus, já exercia a sua vocação, porque vocação, novamente eu repito, é quem você é. Então, estamos falando de uma vocação aqui, eu vou tornar a repetir, é uma vocação ministerial, que é o apostolado, isso é algo ministerial. Mas eu, como eu já falei no início, eu gosto de ser mais profundo e quero ser mais profundo, e o Senhor ministrou isso no meu coração. Eu não quero ficar limitado à vocação somente no âmbito ministerial, porque se vocação é quem você é, logo, nem todos aqui, por exemplo, são pastores. Aqui presente, aqui temos 2 pastores, pastor Wagner e pastor Jackson. Então, se eu for falar, por exemplo, de questão ministerial, somente os dois iam fazer sentido para eles isso. Então, eu quero agora trabalhar de uma forma geral o apostolado. Porque apóstolo é quem você é. Então, isso se encaixa no nosso irmão que fica lá na porta. Isso se encaixa para a pessoa que fica na mídia. Porque apóstolo é quem você é. E assim, talvez tenha pessoas em nosso meio que pensem: Gabriel, eu sei a minha missão. Já entendi a minha missão já faz tempo. Mas eu não sei a minha vocação. Eu não sei o meu chamado. Talvez tenha pessoas que estão até mesmo nos assistindo aqui, que tem essa percepção. Cara, eu sei minha missão, eu sei do ID, eu sei que eu tenho que pregar o evangelho, eu até, pronto. Mas eu não sei qual é a minha vocação. Porque criou-se esse entendimento de que vocação, de que chamado, é algo muito ministerial. É algo voltado para o ministério, mas novamente eu repito, chamado ou vocação define quem você é. Isso é a sua vocação, é ser você. Iaco, ser você, Elisama, é ser você, pastor Wagner, é ser você. Gabriel, é ser eu mesmo. Então, é isso. Mas, assim, nem todos aqui, porventura, quando a gente fala de vocação, de chamado, ser ligado na questão ministerial, nem todos aqui, meus irmãos, vão ser pastores. Nem todos aqui vão ser mestres, vão ser evangelistas. Na grande maioria, nós seremos apenas ovelhas. E tudo bem com isso, glória a Deus por isso. Você não pode ser bode, né? Ovelha pode ser tudo bem. Até porque pastor também é ovelha, amém? Pastor também é membro de igreja. Não é extraordinário. Não, é uma pessoa que ganhou mais responsabilidade, como nós já temos aprendido. Mas a questão é essa, nem todos aqui vão ter que ganhar cargos ministeriais. Talvez você vai terminar a sua vida sendo uma pessoa que sempre, 40, 50, 60 anos de crente. Tudo bem com isso. Outro detalhe é que, quando a gente vai para esse âmbito de falar que vocação é ligada ao ministério, a gente pode se perder na questão de que, assim, fica muito fácil falar de vocação quando a pessoa, porventura, é vocacionada a ser um pastor, é vocacionada a ser um mestre, um evangelista, ou até mesmo um cantor. Você fala, cara, você canta
sua vocação, meu irmão. Ou então, algumas profissões da hora, né? Tipo médico. Nossa, sua vocação é ser médico. É muito fácil a gente falar de vocação, chamado para esse tipo de pessoa. Não, você é um cara justo, você merece ser um juiz. Sua vocação, eu vejo isso em você. Não, você sabe falar muito bem, defender as pessoas, você pode ser um bom advogado. É sua vocação. É muito fácil a gente falar de vocação para esse tipo de pessoa, para esse tipo de profissão, para esse tipo de atuação, é muito fácil. Mas quando você é uma diarista, e quando você é um repositor lá do supermercado, e quando você é um ajudante de pedreiro, um porteiro, uma dona de casa somente, um aposentado, um adolescente, é difícil falar, porque, cara, minha vocação é ser diarista, minha vocação é ser ajudante de pedreiro, minha vocação é ser porteiro, faxineiro, motorista, essa é a minha vocação. Então é nesse âmbito que eu quero trabalhar e ser mais profundo. Como é que você vai falar de vocação para esse tipo de pessoas? E assim, como eu mencionei, nem todos serão pastores, nem todos serão médicos, nem todos serão pessoas extraordinárias ou relevantes de acordo com a nossa concepção. Você entende? Amém. Então assim, a resposta para essa dúvida que eu iniciei, e qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Sinceramente, eu não tenho uma resposta. Porque como eu já dei o início aqui, já falei, isso é, vocação é quem você é. E assim, quem mais sabe quem você é você, meu irmão. É você que sabe sua profissão, é você que sabe o que você é bom, é você que sabe o que você gosta, os seus gostos. Isso é sobre você, é algo particular. Mas seja o que você estiver fazendo, seja ele extraordinário, seja algo simples, Deus quer te tornar um ganhador de almas. É isso. O propósito, a vocação é isso. É ser quem você é, porém, você agora vai cumprir uma missão poderosa. Ser um ganhador de almas. Vocação é quem você é, então não limite vocação a cargos, a habilidades, a profissões. Porque vocação é quem você é. E eu sou Gabriel, o pastor Wagner tem a essência dele, Axel, cada um de nós aqui consegue ser a pessoa singular e particular, lá na família, na nisso, lá naquilo, na sua sociedade. Então é sobre isso, vocação é ser quem você é. Só que o propósito agora é que vai dar ênfase na sua vocação, é você ser um ganhador de almas. E isso não é invenção minha, tá bem? Mateus capítulo 4, verso 18 e o 20. Mateus capítulo 4, verso 18 e o 20 vai nos dizer o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Eles eram o quê? Verso 19. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e seguiram. Então perceba, aqui Cristo chama dois homens que eram pescadores, e eles eram vocacionados a isso. Esse era o chamado deles. Porque isso é uma profissão, isso é uma habilidade, isso é um cargo. Porém, agora, o Senhor dá uma nova perspectiva. Ele fala, aí, vocês não vão ser só pescadores de peixe, não, viu, meus irmãos? Agora você vai ser pescador de homem. E esse modo figurado que Jesus usa é para resumir. Você é um ganhador de alma. Você é um pregador. Você vai receber agora uma mensagem. E você vai testemunhar acerca disso. Então, perceba, seja o que você for, profissionalmente, em cargos, em habilidades, seja você, mas cumpra com a missão, que é ser um ganhador de almas. Porque assim, o pastor Robson, por exemplo, falando aqui no nosso contexto da ADEF, ele não vai conseguir conquistar Portugal sozinho. O pastor Santos, que é nosso pastor local, ele não vai conseguir conquistar a Vila Franca sozinho. Ele vai precisar de você lá no seu trabalho, vai precisar de você lá na sua família, vai precisar de você lá na sua vizinhança, exercendo a sua vocação, sendo quem você é. Porque eu ouvi uma frase que fala, Deus ama o nosso sotaque. É sobre isso. Tem pessoas que eu vou abordar, e se o pastor Wagner abordar, não vai conseguir chegar ao coração daquela pessoa. E vice-versa. Então, perceba, é ser quem você é. Sua vocação é ser quem você é. Essa é a essência.
Porque, como eu mencionei, é muito bonito falar de vocação para pessoas que têm um pré-requisito. E sim, gente, existem vocações específicas, como ministeriais, profissionais, existem essas coisas. Mas eu quero ser mais profundo nisso. Eu quero falar para a pessoa que é dona de casa. Eu quero falar para a pessoa que é um aposentado. E agora, a vocação da pessoa é só aposentada agora, só ficar indo para a praça, sei lá, fazendo o quê? Jogando dominó, baralho, conversando, falando, correndo risco de falar mal da fofocar a vida dos outros. Não, meu irmão, você tem uma vocação. Ganhar almas para Cristo. É se tornar como Pedro agora. Você não é pescador, mas vai ganhar alma. Amém? Nos versos 15, Paulo fala algo muito interessante na continuidade. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Então, assim, se você nasceu, você tem uma vocação. Quantos aqui nasceram? Irmão, se você nasceu, você tem uma vocação. Você não foi um acidente, você não veio aqui à toa. O Senhor tem um propósito, Ele tem algo para você. E é você ser quem você nasceu. O seu nome, o seu cabelo, o seu tom de pele. O Senhor te chamou da forma que você é. Agora você vai cumprir uma missão dela, que é ganhar almas para Cristo. Então você tem um chamado, porque vocação é quem você é. O grande problema é que nós damos mais valor para vocações do que para a missão. Esse é o grande problema. Nós estamos, às vezes, almejando mais cargos, mais habilidades, mais profissões, deixando a missão de lado. Sendo que a ênfase é cumprir a missão. Seja lá qual for o cargo, seja lá qual for a habilidade, meu irmão, isso aí é secundário. O que é primário é você cumprir a missão. Resume isso bem, nos diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Olha que coisa bela. Mas temos esse tesouro. O que é esse tesouro? É a mensagem que a gente carrega. É a missão que nós carregamos em vasos de barro. E o que é vaso de barro? É sua habilidade, meu irmão. É quem você é um vaso de barro. A beleza mesmo é o que você carrega. É a mensagem. Billy Graham, quem aqui conhece Billy Graham? Ou já ouviu falar? Billy Graham foi um príncipe dos pregadores aí. O cara ganhou milhares de almas para Cristo. Certa feita, a gente sabe que ele era muito influente nos Estados Unidos. Ele pregou para diversos presidentes, Barack Obama, Bush e antecedentes dele aí. Ele era um cara muito influente na política, nesse âmbito da Casa Branca lá. E aí, certa feita, um homem perguntou para Billy Graham: cara, você é tão influente, você é um cara que percebe de política, você é um cara que tem uma grande possibilidade de se tornar o presidente dos Estados Unidos, por que você não se candidata a ser um presidente dos Estados Unidos? E aí Billy Graham deu uma resposta, falou: olha, eu não vou me rebaixar a um cargo de embaixador de Cristo para embaixador dos homens. Porque Billy Graham, ele entendia a responsabilidade que ele tinha de cumprir a sua missão. Ele podia até ser vocacionado, meu irmão, a ser presidente. Mas ele entendia que não, a minha responsabilidade, a minha vocação é pregar o evangelho agora. E se ele se tornasse presidente, ele iria alcançar muita gente, sim. Mas ele não ia ter tempo mais de pregar tanto o evangelho como ele sendo embaixador de Cristo aqui na terra. Então entenda, tem vocações que vai te levar para um lugar. Mas a prioridade é cumprir com a nossa missão. E a missão dele era pregar o evangelho. Ele estava fazendo isso. Ele não iria se rebaixar a isso. Então Billy Graham entendeu que a missão é maior do que a sua vocação. Mas para finalizarmos os versos 16, 17 e 18, Paulo finaliza sua defesa então ao apostolado. Gálatas 1, 16 ao 18 fala o seguinte: revelar o seu filho em mim, foi do agrado de Deus revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti da Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Eu quero repetir que o que aconteceu com Paulo, já falei no início, foi algo muito específico, algo muito singular. O que aconteceu? O seu chamado, o seu encontro, todo aquele contexto que a gente lê ali a partir de Atos 9 e até o 10, se eu não me engano, 11, é algo muito específico da pessoa de Paulo. Isso não é o padrão do evangelho, não é o padrão de toda conversão, de todo chamado, toda nomeação a ser apóstolo, etc. Mas essa última fase de Paulo, em sua defesa, ela traz um ar de que, cara, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu ouvi. Paulo finaliza dizendo isso. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu ouvi. Isso eu defino como convicção.
convicção. Paulo era um cara muito convicto, porque perceba, olha o que ele diz. Foi do agrado do Senhor revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Ele não precisou de uma segunda opinião. O que ele recebeu, o que ele entendeu, o que ele viveu com Cristo, ele falou, cara, não consultei pessoa nenhuma. Não foi preciso. O que eu vi e o que eu ouvi foi algo muito extraordinário, algo muito real, algo palpável. Não foi invenção, não foi visão, não foi imaginação. Foi real. Aí ele continua, tampouco subi a Jerusalém para ver o que já eram apóstolos antes de mim. Ele, não, eu poderia muito bem, vou lá ter com os apóstolos, vou contar meu relato e vamos ver se encaixa, se faz sentido. Não, o que eu vi e o que eu ouvi, e eu me tornei agora uma testemunha, eu tenho coragem de morrer por causa disso. Isso foi real, foi palpável, foi verdadeiro. Eu estou convicto disso. E sim, eu sou um apóstolo de Cristo. Então, essa última frase de Paulo, ela traz esse ar, né, de que eu sei o que eu vi e o que eu vi. Tanto que, no verso 20, ele fala, quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. Isso para você talvez não tenha tanto peso, mas para o judeu, Paulo era um judeu, isso tem muito peso. Falar que afirmo diante de Deus que não minto, é um juramento. Não, eu juro. E assim, eu lembro quando eu era criança, né? A gente brincando entre os amigos, falando, não, eu juro diante de Deus. Meu irmão, isso quer dizer que era muita verdade. E até hoje a gente fala, não, você jura diante de Deus? Juro. Por quê? Porque é muita verdade. Então Paulo jura, eu juro afirmo diante de Deus que não minto. Então sim, vi a Cristo, Ele me chamou, Ele me liberou uma palavra, sim, eu sou um apóstolo. Caminhei com Cristo. Então eu aprendo com a experiência de Paulo que sobre nosso chamado, nossa vocação, nós temos que ser convictos. E isso se aplica tanto ministerialmente quanto na nossa vida ordinária. Talvez você não tenha um ministério, você não exerce nenhum cargo ministerial, mas isso também se aplica à sua vida. Porque eu defino a convicção de Paulo sobre o que ele ouviu e sobre o que ele ouviu como uma fé praticante. Paulo, ele sabia de quem ele ouviu, o que ele ouviu e para que ele ouviu. Ele sabia essas três características. O que ouviu? Ouviu de Cristo. E de quem? De Cristo. E para que? Ele também sabia. Então, convicção vem desse lugar de saber de quem, o que e para quê. E assim, talvez você está esperando, eu quero finalizar, já chegou meu tempo, talvez você está esperando uma revelação igual a de Paulo. Talvez você está aí, não, meu Deus, vem. Então, para início de conversa, eu recomendo você ir para Damasco, então. Já que você quer uma revelação igual a de Paulo. Mas talvez você está esperando, não, eu quero uma luz que brilhe, eu quero algo extraordinário, eu quero que caia escamas nos meus olhos, eu quero que venha um Ananias e ore por mim, eu quero alguma coisa semelhante, algo assim sobrenatural. Mas a revelação que você precisa saber, meu irmão, no dia de hoje, ela está escrita e está agora, porventura, nas suas mãos. Não é mais preciso você ter uma revelação de Cristo. Tudo o que você precisa saber da sua vocação, do seu chamado, está diante das suas mãos. Basta você se debruçar nisso. Você vai saber de tudo que é necessário aí. O que precisa ser feito, como ser feito e para quem ser feito. Então, não busque mais essa, meu Deus, vem, sim, isso pode se repetir? Pode, mas não é a regra. Agora você tem a revelação plena, não precisa ter mais nenhuma novidade de revelação. Tudo já foi revelado, está de Gênesis e Apocalipse para mim e para você. Até o que não aconteceu já está revelado. Amém, meus irmãos? Então é sobre isso, essa lição de hoje, essa vocação ministerial, foi algo que o Senhor ministrou para o meu coração mais profundo. Não se trata somente de algo ministerial, mas se trata de quem você é. E você é essa pessoa, agora com a responsabilidade de ganhar almas para Cristo. E isso que é a beleza, porque a beleza não está no mensageiro, a beleza está na mensagem. Amém? Então quero agradecer a minha oportunidade, espero que essa palavra tenha ministrado o seu coração, a você de casa também. A minha oração, meu desejo nesses últimos dias era que essa mensagem possa produzir em você esse entendimento de se debruçar mais nas Escrituras, na palavra de Deus, né, de se tornar uma testemunha de Cristo. E agora você vai falar do que você ouviu e do que você ouviu de forma direta, de forma pessoal, que o Senhor tem ministrado lá no seu secreto, porventura. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade. Quero passar para o nosso pastor Wagner, que está finalizando com a conclusão, com a oração, a bênção apostólica, assim como ele desejar. Deus abençoe.